RCV Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal. Vamos conhecer os títulos. Pilotos da TACV entregam pré-aviso de greve a partir de 24 por 7 dias até 30 de julho. A ABC e Girassol são as finalistas do Campeonato Nacional de Handebol Sénior Feminino. Os principais aeroportos da França estão em greve a partir de hoje. Estas e outras matérias em desenvolvimento no primeiro jornal, edição do Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia. Os pilotos da TACV entregaram ontem à noite um pré-aviso de greve de 24 a 30 de julho, 7 dias. O certo é que o novo Conselho de Administração está em processo de instalação e há burocracias no meio, assinaturas no cartório. É uma questão que a Rádio de Cabo Verde vai acompanhar nos próximos informativos. Os pilotos pedem que os acertos com o governo há alguns meses para evitar a greve anterior estão a pedir que a TACV faça a liquidação dos acertos obtidos com o governo ainda este mês. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil, é lançada no próximo 24 de julho, durante uma reunião ministerial do Grupo G20 no Rio de Janeiro. A iniciativa está aberta a todos os países do mundo, para lá dos membros do bloco que reúne as 20 maiores economias globais. A ideia é reforçar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados com a erradicação da pobreza e fome zero e agora o ODS 13 de Ação Climática. O Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil classifica que a aliança é como um resgate dos ODS estabelecidos em 2015 para serem cumpridos até 2030. Wellington Dias, que coordena a equipa de trabalho, faz notar que o objetivo é levar cada país a traduzir em lei o compromisso com o combate à fome e à pobreza. Os países muitas vezes traziam como um programa daquele governo. Agora, e que tal se for um projeto de Estado? Se for ali amparado por uma legislação, se tiver condições de ultrapassar governos. Isso eu acho que já é uma possibilidade de trabalhar com o longo prazo. Cada país soberanamente escolhe das experiências do mundo que deram certo, aquelas principais ali trabalhada com o apoio da FAO, do Banco Mundial, Unicef, enfim, com vários estudos, quais aquelas que se provaram com mais eficazes. Então o país escolhe aquelas cestas, faz o seu plano, estabelece as suas metas. Em entrevista à Rádio News, o ministro brasileiro do Desenvolvimento e Assistência Social esclarece que está já delineada uma engrenagem de financiamento para os programas que visam acelerar os ODS e, em particular, o combate à pobreza e à fome. Um país pode contribuir com conhecimento, com equipes técnicas, com base em suas experiências. É claro que também precisa de dinheiro. O país ele tem uma situação de risco por conta do seu baixo desenvolvimento. Com isso, os empréstimos são com juros mais elevados, que termina consumindo boa parte da sua capacidade de investimento. E que tal se o mundo também, principalmente os mais ricos, que são normalmente os credores, aceitarem ali ter uma participação com a repactuação dessas dívidas, com taxas mais baixas, com juros mais baixos, com uma condição de prazos adequados e, em troca, aquele ganho, ele ser
direcionado para o plano da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A via do reescalonamento e reestruturação da dívida converge com a iniciativa de Cabo Verde, ainda ontem retomada pelo Primeiro-Ministro no encontro com as Nações Unidas. Transformar a dívida em investimentos, que têm efeitos virtuosos, que libertam recursos para investimentos que podem tornar os países mais resilientes. E libertar recursos para investimentos que podem aumentar o potencial de crescimento económico e aumentar a capacidade de endividamento futuro. É dentro desse enquadramento que Cabo Verde celebrou com Portugal um acordo de transformação da dívida bilateral em financiamento climático, uma investida que nós gostaríamos de fazer em conjunto. Portugal deu um sinal muito claro. Precisamos de outros parceiros. Estou a falar dos bilaterais, que temos uma lista e precisamos convencê-los de que, de facto, vale a pena fazer este esforço de financiamento que pode resultar em melhores condições de financiamento, de funcionamento futuro da economia cabo-verdiana. A lista a que se refere o Primeiro-Ministro inclui países do G20 que agora compreendem que resolver o problema dos mais pobres é bom para o bem-estar social de todos. Pelo menos é o que pensa o Ministro brasileiro do Desenvolvimento e Assistência Social, que faz a coordenação da preparação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é formalmente lançada no próximo dia 24 de julho no Rio de Janeiro. O Primeiro-Ministro nega taxativamente que o antigo secretário-geral do PICB, Júlio Correia, tenha qualquer vínculo laboral com o atual governo. Ulisses Correia Silva reage assim às informações que têm circulado nas redes sociais. Não incomoda porque não é verdade. Para ser assessor, ser conselheiro, obriga a publicação no boletim oficial. Eu quero ver onde é que está e qual é a entidade que tem essa assessoria. Portanto, Júlio Correia é uma pessoa que é respeitável e a gente deve respeitar o seu percurso, aquilo que ele representou e representa para o sistema político cabo-verdiano. Agora, esses fatos verdes é que de facto não casam e visam apenas atacar a própria pessoa. Né? O Júlio Correia não tem nenhum vínculo com a chefia do governo e o governo? Vínculo laboral? Não tem nenhum vínculo laboral, não tem. Porque o vínculo laboral tem que ser, como eu digo, tem que ser formalizado. E essa formalização tem que estar publicada no boletim oficial, seja o cargo de assessor ou de conselheiro ou outro cargo de assessoria ao governo. Júlio Correia está desvinculado do PICB desde 11 de julho, uma iniciativa por carta. Júlio Correia foi membro de governos do PICB, liderados pelo atual Presidente da República, foi vice-presidente da Assembleia Nacional e muito tempo como presidente da Câmara Municipal de Mosteiros. A rede das comissões de proteção de dados dos países de língua portuguesa vai ser formalmente constituída em Cabo Verde em abril do próximo ano. A declaração de intenção da criação da rede está assumida desde finais de junho, no 30º aniversário da Comissão de Proteção de Dados de Portugal. Os preparativos para a constituição da rede começam agora em julho, com a indicação de pontos focais em cada um dos países. O plano, esclarece o presidente da Comissão de Proteção de Dados de Cabo Verde, é dar início à elaboração dos estatutos, que devem ficar concluídos em setembro. A criação dessa rede visa vários objetivos, designadamente reforçar a cooperação internacional entre as autoridades de proteção de dados que compartilham a mesma língua, também impulsionar o desenvolvimento de mecanismos de cooperação internacional entre essas autoridades, ou seja, as autoridades dos países lusófonos, disponibilizar um fórum permanente de intercâmbio de conhecimento em matéria de proteção de dados e outras matérias conexas, incentivar e apoiar os países lusófonos a criar legislação de proteção de dados e entidades que garantam de modo efetivo o direito à proteção de dados pessoais.
Faustino Varela cita os casos da Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste, que ainda não têm as entidades de proteção de dados pessoais. A Polícia Judiciária dá hoje uma conferência de imprensa justamente sobre a questão, uma espécie de alerta pública para a falsificação a utilização de perfis falsos nas redes sociais. As equipas do ABC e Girassol são as finalistas do Campeonato Nacional de Handball Sénior Feminino. Nas partidas de ontem à noite, a ABC venceu o Graciosa por 32-28. Girassol derrotou o Atlético por 19-16. A atleta do ABC, Chumas, diz que a equipa estava à espera de um jogo difícil. A MVP do jogo quer agora revalidar o título de campeão nacional. Finalista também para ganhar. Final é um que está ganha, quem tiver comete menos zero, quem é que está mais preparado, que construir esse jogo direito, está sair vencedor. Todo jogo é um final para mim. O importante é a equipa ganha. Ainda é MVP, o importante é a equipa bem concentrada, faz melhor, consiga ajudar a equipa única que pode e sair ali campeão. Que é o objetivo. A experiente atleta do Girassol, Rosângela, mostrou-se satisfeita por voltar a jogar mais uma final depois de ano e meio afastada das elites esportivas. Reconhecimento de todo esforço, tanto individual como coletivo. Não tem muito a fazer. A equipa a longo prazo, para mim a curto prazo. Estou contente realmente em conseguir chegar até a fase final. Não conhecer bem um trabalho de equipa, fazer um bocado de trabalho individual também, mas era necessário mesmo para um ano e meio parou de que é fácil para jogar para graças a isso. Afinal, vence quem é melhor na campo. Não vai ser fácil, mas vamos lutar até o fim. A final entre ABC e Girassol tem lugar já amanhã, bem como o jogo para o terceiro lugar, que será entre Graciosa e Atlético. A presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano apela à união em torno da participação dos atletas nos Jogos Olímpicos de Paris, em que começam no próximo dia 26. Filomena Fortes confirma que o orçamento da missão olímpica não conta com a comparticipação do governo, mas considera que a questão está suficientemente esclarecida. Para nós está esclarecido. Foi uma pergunta que me foi feita em termos de missão olímpica. Devemos perceber o que é a missão olímpica. Portanto, a missão olímpica começa quando todos os atletas estão já qualificados para Paris. Essa missão custa 20 milhões de escudos cabo-verdianos. E o que eu respondi é que, dentro desse budget, o governo não financiou. O governo já respondeu, mas eu penso que agora, como mesmo terminaram a sua missiva, é momento de união, momento de poder unir Cabo Verde para um fim comum, que é a melhor representação dos nossos atletas. E este é o nosso foco neste momento. Preparamos uma missão em função da capacidade financeira que nós tivemos. Nós gostaríamos de ter feito mais tempo cá em Cabo Verde, gostaríamos de ter feito outro tipo de estágios, não é, para os nossos atletas, mas foi o que é possível e os atletas estão felizes, estão contentes e dentro daquilo que foi possível nós estamos a fazer. A presidente do Comitê Olímpico diz que está consciente de que o governo tem apoiado atletas diretamente e mantém contratos com as federações cabo-verdianas. A equipa, os atletas cabo-verdianos já se encontram em Paris e justamente os principais aeroportos de Paris estão em greve a partir de hoje, a poucos dias do arranque dos Jogos Olímpicos. Os trabalhadores reclamam bónus e novas contratações, bónus para todos os funcionários e não para alguns, exigência de que os incentivos sejam aplicados de forma equitativa, plano de contratação massiva, proposta de criação de 1.000 novos postos de trabalho para aliviar a carga horária, garantia de folgas durante os Jogos Olímpicos, assegurar em concreto que os trabalhadores possam
poderão usufruir de dias de folga durante os Jogos Olímpicos. A greve afeta diretamente os aeroportos parisienses de Charles de Gaulle e Orly, que são as principais portas de entrada para atletas, delegações e visitantes durante as Olimpíadas de Paris, como disse há pouco, começam no próximo 26 de julho. O presidente da Câmara Municipal de Mosteiros reúne-se hoje com o empreiteiro que executa a asfaltagem de 6 km de estrada. Fábio Vieira quer criar as condições para a retoma das obras paralisadas vai para 3 anos. As divergências entre o governo e a autarquia sobre quem é o dono da obra continuam. A ministra das Infraestruturas alega motivações técnicas. A Câmara Municipal de Mosteiros reivindica o comando porque detém 80% do orçamento de execução da asfaltagem dos 6 quilómetros. Nilton Pires faz-nos o contexto da saga de asfaltagem. O projeto começou há cerca de 3 anos. Na altura, a Câmara de Mosteiros pediu e a Assembleia Municipal autorizou a Idilidade a contrair um empréstimo bancário de 100 mil contos para financiar as obras, valor esse mobilizado pela variação através de um empréstimo obrigacionista junto da Bolsa de Valores de Cabo Verde. As obras físicas arrancaram em meados de outubro do ano passado. No início deste ano, os trabalhos foram suspensos e, passados 6 meses, as obras continuam paradas. O presidente da Câmara de Mosteiros acredita que estão criadas as condições para a retoma das obras o mais breve possível. Da nossa parte, temos estado a fazer um esforço enorme para levar a bom porto este projeto e espero que nas próximas horas ou nos próximos dias venhamos a ter algum feedback do governo no sentido também de não só criar condições objetivas para continuarmos essas obras, mas também financiá-las. Da parte do governo, a ministra das Infraestruturas diz que o Executivo está disponível para viabilizar a retoma das obras. Vamos colaborar com a Câmara, mas desde que a Câmara avance nas condições que nós estabelecemos num protocolo assinado e que ele não cumpriu. Uma das condições é que a liderança do projeto seja assumida pelo Ministério das Infraestruturas, como refere a ministra Eunice Silva. Apoiamos a Câmara no sentido de, vamos fazer, a Câmara já mobilizou recursos, nós podemos entrar no processo desde que a liderança seja nossa. Entretanto, a Câmara avançou, não envolveu o Governo, mas não podemos, por razões técnicas, razões objetivas, aceitar que a Câmara tome rédea. Em resposta, o autarca Fábio Vieira diz que o problema é que o governo quer assumir a paternidade da obra e ser o protagonista principal do projeto. Não faz sentido a Câmara mobilizar 80% do financiamento da obra e ser apenas um ator secundário. E o governo, a entrar com 20% ou menos do que 20%, ser o dono. Não, o dono desta empreitada é a população de Mosteiros. Fábio Vieira, presidente da Câmara de Mosteiros, a propósito da divergência com o Governo da República sobre a asfaltagem de 6 quilómetros de estradas. Cabo Verde tem 11 museus ativos, mas nenhum deles está formalmente institucionalizado nos termos da Lei de Bases de Museus publicada em 2021. É uma informação, aliás, confirmada pela diretora dos museus do Instituto do Património Cultural, a Lei da Aguiar, declarações da Lei da Aguiar a propósito de um aumento registrado de 30% de visitantes a partir de janeiro. Ailson Martins. A diretora dos museus acredita que os museus podem ser regulamentados pela Lei Quadro dos Museus de 2021. Os museus não existem oficialmente, então este é o grande desafio que temos em mãos. É um bocadinho contraditório, mas todos os museus da tutela, não é? São 11 museus tutelados pelo Ministério, através do IPC. Destes 11 museus, nenhum deles está oficialmente criado. Então a ideia é, juntamente com a criação, não é, do regime jurídico, a Lei Quadro dos Museus, em 2021, é agora regulamentar
oficializar estes museus para que, de uma certa forma, também possamos vir a incorporar os outros museus, os museus privados, através da rede de museus de Cabo Verde. Após a reabilitação do edifício do Museu do Mar em São Vicente, a Lei da Guiar avança que o museu vai receber uma segunda fase de intervenções na parte museográfica com financiamento do Banco Mundial. Em que o museu terá uma nova narrativa, em que o financiamento é na íntegra do Banco Mundial, através do projeto Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul. Temos em andamento o Museu Norberto Tavares, que também será para breve. Estamos numa fase de apresentação do concurso, não é? Público da empreitada. Também será um projeto financiado através do POT, como referi, do Museu do Mar, é do Banco Mundial. Ronda os $200 mil, 20 mil mais ou menos pontos, escudos cabo-verdianos, e do Norberto Tavares também ronda a volta dos 17, 18 mil. A diretora dos museus, Aleida Guiar, frisa que os 11 museus de Cabo Verde registaram um aumento de 30% de visitantes no primeiro semestre de 2024. O governo francês, por decisão do governo francês, a partir de hoje há regras mais apertadas para pedir visto de residência em França. Novas regras sobre imigração entram em vigor hoje, impondo novas obrigações para estrangeiros que solicitam vistos de residência. Entre estas medidas, estas medidas partem da controversa lei da imigração de janeiro deste ano, têm gerado críticas de grupos de esquerda e organizações de direitos humanos. No entanto, o novo Parlamento francês, saído das eleições das últimas, está em fase de constituição de grupos parlamentares. Desses entendimentos deve sair um nome para indicar ao Presidente da República, Emmanuel Macron, um nome para o Primeiro-Ministro. O atual a demissão já foi aceita. Todo o governo francês está em gestão até a designação de um novo membro do governo. O Parlamento inglês também reúne-se hoje. O Rei Carlos vai apresentar o programa legislativo do novo governo trabalhista durante a abertura oficial do Parlamento britânico, e esse pacote inclui dezenas de propostas, como o crescimento económico como prioridade. Uma das alterações significativas é que uma das propostas de lei vai reforçar o papel do Gabinete de Responsabilidade Orçamental no controle da disciplina orçamental. Carlos Santos, Orlando Lima, a fechar este jornal. Paul Kagame, aclamado com 99,15% dos votos. São resultados parciais da Comissão Eleitoral, resultados divulgados ontem à noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor